Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre como eu descobri que eu sou autista. Então, gente, quem me acompanha já tá cansado de saber que eu sou autista. Afinal, eu já criei outros conteúdos sobre esse tema aqui no canal, mas eu acho que eu nunca conversei de uma forma mais aprofundada sobre como eu descobri que eu sou autista. Então eu pensei, por que não, né? Já que eu vi que algumas pessoas sempre perguntavam sobre o tema, e tem algumas pessoas que às vezes também desconfiam que são, e tem aquela dúvida, né, em descobrir mais. Então hoje eu vou acabar com as dúvidas de vocês e vou comentar sobre esse assunto, finalmente, e vou tentar adicionar o máximo que eu puder de detalhes que talvez ajudem vocês, ou sei lá, despertem alguma coisa na cabeça de vocês, tanto sobre si mesmos, mas talvez até mesmo sobre alguém que você convive e que às vezes você nota alguns traços ali, sabe? Eu particularmente, depois que eu tive o meu diagnóstico, parece que eu tenho um radar pra isso. Quando eu vejo certos comportamentos, eu já fico, e essa pessoa também é. Então eu gosto bastante de criar esse tipo de conteúdo, mas eu acho que é sempre importante lembrar que eu aqui não sou médica, não dou diagnóstico pra ninguém, tá? Então se você desconfia, se você notou algum traço, é sempre legal procurar um neuro, uma pessoa que seja especializada que vai poder te ajudar. E se você não for autista, pode ser que você tenha alguma outra característica e é interessante também descobrir, porque quando a gente descobre essas coisas, a nossa vida ela ganha muito mais qualidade. Sério. Inclusive, isso é uma coisa que eu tenho que comentar com vocês nesse vídeo. Mas vamos comentar um pouquinho sobre como foi a minha infância e sobre os meus primeiros traços, digamos assim. Então, gente, eu acho importante destacar que a minha infância foi lá no começo dos anos 2000 e naquela época existia praticamente nada, tá, de informação sobre autismo, não era algo que se comentava, principalmente porque eu também morava num lugar que era bem pobre, sério. Algumas pessoas nem imaginam as coisas que eu passei na minha infância. Então, assim, ninguém notava isso, nem passava na cabeça de ninguém, até porque ninguém nem sabia que isso era algo que existia. Mas eu sempre fui uma criança um tanto estranha, sabe? Eu sempre me diferenciei muito das outras crianças. Para algumas coisas eu tinha uma inteligência um pouco acima da média. Desde pequena eu sempre tive facilidade com algumas coisas, principalmente algumas coisas tecnológicas. Eu fui uma criança que se virava, absurdamente com tecnologia. Eu sabia mexer com tudo que estava ali a meu alcance naquela época. E isso surpreendia até os adultos e tal, porque eu não tinha feito um curso sobre isso. Eu fiz um cursinho de informática, mas eles só ensinaram a gente a ficar desenhando no Paint. Então eu não tinha realmente assim, sabe, eu era uma criancinha de menos de 10 anos. Então isso daí já surpreendia algumas pessoas, mas eu acho que desses traços o que mais surpreende é a minha facilidade para poder aprender outros idiomas. Sendo honesta com vocês, eu só não sei falar um monte de idioma porque eu sou muito preguiçosa. Porque eu tenho uma certa facilidade para aprender algumas coisas. O inglês eu aprendi sem nem me dar conta. Quando eu percebi, eu já sabia tudo de inglês. Isso ainda, praticamente antes de entrar no ensino médio e sem ter tido contato nenhum com cursos ou coisa do tipo, até porque, como eu disse pra vocês, eu sempre fui bem pobrinha. Agora eu tô um pouco melhor, né, mas ainda tô um pouco pobre. Mas naquela época, gente, era realmente assim, brabo, tá? Eu não tinha acesso a praticamente nada e até mesmo internet eu só fui ter lá pro final dos anos 2000 e olhe lá. Então, assim, eu não tinha acesso a muita coisa, mas o pouquinho que eu tinha, parecia que, nossa, eu aproveitava muito mais do que as outras crianças, sabe? Eu tinha uma inteligência, que eu acho que até perdi um pouco, porque hoje em dia eu não tenho tanta como eu tinha naquela época. Mas esse não é o único traço que eu tinha. Eu também tinha o costume de ficar enfileirando muitas coisas. Eu lembro que meus brinquedos, eles ficavam todos enfileirados. Eu montava muitos cenários, sabe? Eu não brincava tanto, mas montava cenários.
Então tudo tinha que estar assim, cinematográfico e perfeito, senão eu não brincava com os brinquedos. Eu montava o quarto, a sala, tudo, e todo mundo tinha uma voz, e todo mundo tinha ali um papel, tudo definidíssimo quando eu brincava, sabe? Não era uma brincadeira comum. E eu acho isso muito curioso até. Eu lembro que eu era tão obcecada por isso quando eu era criança que eu até escrevia roteiros para as minhas brincadeiras. Então, eu não sei se todo mundo fazia isso na infância, mas eu acho isso bem peculiar quando eu paro pra pensar hoje em dia. Ao mesmo tempo que eu tinha inteligência para algumas coisas, eu não tinha muita inteligência para outras. E quando eu digo isso, eu falo bastante do social. Eu era uma criança bem estranha nesse sentido e que não compreendia ali muito bem as questões sociais das outras crianças, eu não conseguia interagir da mesma forma ou sustentar o estilo de brincadeira das outras crianças, sabe? Como eu disse pra vocês, as minhas brincadeiras elas eram assim, cinematográficas, com roteiro. Então, eu via as crianças brincando de um jeito e me irritava um pouco porque não era do meu jeito e isso mexia comigo e muitas crianças se irritavam comigo também. Já falando um pouco sobre a escola, bom, a escola foi um grande pesadelo para mim, palco de muitas crises, palco de muita confusão, e a escola, lembrando que naquela época tudo era muito diferente, e assim, gente, olha só, se você pensa que é difícil hoje em dia, é porque vocês não viram como era naquela época, porque as pessoas que eles botavam para trabalhar com crianças, gente, eles não tinham preparo nenhum, eram péssimos, tá? Então, o que a gente mais via eram professores literalmente xingando os alunos, ameaçando os alunos. Era uma loucura, tá? Uma loucura. Estudar em escola pública naquela época era uma coisa, assim, tenebrosa. Eu tive bons professores, mas eu tive professores de dar calafrios. Sério mesmo, eu fico chocada hoje em dia quando eu penso sobre isso. Outra coisa que também mexia muito comigo é que na época que eu tava fazendo, eu não lembro agora se era a primeira, segunda série, por aí, sabe? Tinha muito negócio da professora não ir, porque na época eu acho que ela tava doente, então sempre era algum substituto e sempre um totalmente diferente um do outro, com uma rotina, uma organização muito diferente, e aquilo mexia comigo, eu tinha crise todos os dias, a ponto de eu não conseguir nem entrar na escola, porque eu começava a chorar e me tremer e passar mal. E eu lembro que na época os funcionários da escola faziam bullying comigo, eles se juntavam para rir da minha cara. Adultos fazendo isso com uma criancinha. Pois é. Hoje em dia eu acho que isso não é tão comum quanto naquela época, mas naquela época, gente, era um troço assim assustador, de verdade mesmo. Os funcionários humilhavam as crianças. Sério, assustador. Quando eu penso nisso, eu fico chocada. Mas enfim, nisso, por conta desse meu comportamento, virou até algo comum de ouvir entre os funcionários de que eu era especial. Uma coisa que eu não gosto muito que ninguém fale sobre ninguém nesse sentido, sabe? Independente de que tipo de deficiência seja. Mas eles sempre ficavam falando, ah, você é especial. Falavam até pra minha mãe. Ela diz que não lembra, mas eu lembro, porque eu lembro de tudo. Que os funcionários falavam assim, sua filha é especial? Eu lembro que eu ficava muito confusa com aquilo. Porque naquela época a gente não tinha conhecimento de nada, de que autismo, disso, aquilo. Eles só chamavam de, sei lá, especial. Ou diziam que você tinha algum tipo de probleminha. Que eu também ouvia bastante. E eu era uma criança muito confusa. Porque eu vivia tendo crises, não entendia o porquê, não sabia como lidar e como me proteger disso, e foi um pesadelo essa época, de verdade mesmo, foi um pesadelo, era uma ansiedade constante, e pra mim essa foi uma época que ficou muito marcada, sabe? Eu nem sei como que eu consegui prosseguir na escola depois, porque eu não tive nenhum tratamento psicológico, eu só tinha que realmente seguir em frente, tentar ir, sabe? O que realmente me ajudou um pouco foi quando eu entrei na 5ª série, que hoje em dia seria o que? O 6º ano, né? Porque mudou tudo hoje em dia. E naquela época já era bem diferente, né? Tinha o sistema de mudar de professor. Então era uma rotina diferente que eu acabei me adaptando mais do que do fundamental. Que era um professor fixo e se o professor não fosse eu já ficava ansiosa, porque, meu Deus, quem vai vir?
pra ocupar o espaço. Então depois que eu fui pra quinta série e tinha menos dependência de professores, já que eram sempre pessoas diferentes, acabei me adaptando, sabe? Querendo ou não querendo. E com muitos problemas guardados pra mim. Eu tinha que realmente mascarar tudo e eu nem tinha noção de que o que eu tava fazendo era mascarar. Mas não adianta, gente, porque a gente mascara, mas todo mundo percebe, as pessoas notam. Então, os outros alunos sempre, isso até no ensino médio, as pessoas sempre notavam ali que eu tinha alguma coisa estranha rolando, alguma característica ali que não era tão comum. E as pessoas sempre me chamavam de maluquinha, ou falavam que eu tinha algum probleminha, e eu sempre ficava, mas qual é o meu problema? Tudo isso enquanto eu não encarava ninguém, porque hoje em dia eu só encaro pra câmera e falo do jeito que eu falo, porque eu ensaio e sou treinada pra isso, tá? Mas naquela época, alguém falava comigo e eu ficava assim, ó, olhando pra tudo menos pra pessoa. Se você falar comigo e eu ficar assim, ó, olhando pra você, isso daqui é treinado, tá? Eu não faço isso naturalmente. Se eu for agir naturalmente, você vai falar comigo e eu vou estar assim, ó, olhando pra tudo menos pra você. Ficar olhando pra alguém, pra mim, é treino. Eu não fazia isso antes. Inclusive, eu acho que até olho de uma forma muito antinatural. Tipo, é meio assustador. Bom, fazer o quê, né? Eu sou assim. Esse final do meu ensino fundamental foi tão assustador quanto o começo, mas eu sempre ia empurrando e sobrevivendo, sabe? Já no ensino médio, as coisas ficaram ainda piores, eu tinha muitas dificuldades e, como eu disse pra vocês, sempre tinha alguém que notava. Então, muito bullying rolava, tinha pessoas que criavam um grupo do WhatsApp pra ficar falando mal de mim sem eu saber. E assim, eu praticamente não tive nenhuma amizade de verdade. Eu até hoje não sei se as amizades que eu tive eram de verdade, porque rolava muita humilhação, muitas coisas que me deixavam desconfortáveis. Eu acho que eu tive, sim, algumas amizades, mas ao mesmo tempo, eu não sei se elas eram saudáveis. Não sei, sabe? Eu, sinceramente, não sei. Porque eu não tinha a valorização que eu tenho por mim mesma naquela época, entende? Hoje em dia eu sou uma pessoa muito bem resolvida consigo mesma, sabe? Eu me amo muito hoje em dia. Mas naquela época não, eu era terrível, assim, me humilhava mesmo. E eu não percebia isso, que é pior, né? Você não notar que você está sendo humilhado. E assim, muitas dificuldades mesmo. E o meu psicológico estava terrível também naquela época. Lembrando que nessa época eu ainda não tinha uma noção do que era de fato o autismo. Então já estava na minha adolescência, já estava terminando o ensino médio e só achava que eu era uma estranha, uma esquisita e não conseguia lidar com nada, nem com os meus sentimentos, nem com as minhas dificuldades sociais. Às vezes eu ficava sem falar, sabe? Tipo, alguém falava comigo e eu ficava assim, ó, sem conseguir responder nada, a minha voz não saía. Então, eu tive algumas fases um pouco não verbais aqui e ali, sabe? Muita dificuldade, alguém falava, eu realmente não conseguia dizer nada. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu também conseguia interagir socialmente, sabe? Então, as pessoas chegavam à conclusão de que eu só era estranha mesmo, sabe? Mas não existia aquela ideia de que autismo, sabe? Ninguém falava muito sobre isso naquela época. E olha que isso daí foi na década passada, hein? Pois é. Muita coisa sobre o autismo é muito recente, gente. Tipo, o autismo sempre existiu, mas a gente sofria sem saber, sabe? A gente não conseguia se ajudar. E eu acho um milagre que eu sobrevivi, porque eu pensava bastante em encerrar tudo, tá? Bastante mesmo. Então, assim, que bom que eu sobrevivi. Não sei como, mas consegui sobreviver a tudo isso. Depois que eu já tinha terminado o ensino médio, eu comecei a ouvir falar mais sobre o autismo. Mas, sabe, a gente que não tem ainda um diagnóstico e que ainda é confuso, existe uma coisa que a gente sente muito, que é uma espécie de culpa, de será que eu realmente sou? Será que eu não tô, sei lá, mascarando pra mim mesma alguma coisa? E a gente sempre fica naquilo, né? Então, eu comecei a pesquisar sobre o autismo e ia me identificando com tudo.
várias coisas. A minha sensibilidade auditiva, as minhas dificuldades sociais, o fato de às vezes eu ficar dias sem falar nada. Hoje em dia eu já não tenho tantos problemas assim, mas naquela época eu tinha. Então, assim, várias coisas ali eu fui juntando e eu ficava, gente, será? Será que eu sou autista? Só que eu não queria, sabe, tipo, me autodiagnosticar. E eu tinha muitos problemas psicológicos, muitos mesmo, gente, sério. Hoje em dia eu sou uma paz, tá? Porque naquela época eu tinha muitos problemas psicológicos. Eu era uma pessoa muito triste, sabe? Hoje em dia eu fico triste aqui e ali, mas nem se compara, nem se compara. Naquela época era um troço assim, terrível. E assim, eu não tinha nem expectativa nenhuma de nada, assim. Pra mim, o futuro nem existia. E aí eu comecei a buscar ajuda, né? No caso, a minha mãe começou a... Ah, não, vamos buscar uma ajuda aí, porque você já tá entrando na sua vida adulta e as características continuavam e ela tinha medo de que eu não conseguisse superar tudo isso ou que a minha vida inteira fosse ser trancada no meu quarto. E a minha rotina de sono era péssima, eu passava a noite inteira acordada. Então, as pessoas começaram a se preocupar, porque eu já era adulta, sabe? Tava entrando ali na minha vida adulta, eu tinha uns 18 anos. E todo mundo ficava tipo, mas você vai ficar assim pra sempre? Então, eu comecei a buscar ajuda profissional. Logo de cara, na minha primeira consulta com uma neuro, ela já notou ali que eu era autista. Foi muito rápido. De cara, ela só foi assim, ó, anotando as características. E, bom, você com certeza é autista. Só que assim, para você ter um laudo, para você ter um diagnóstico mesmo fechado, você tem que passar pela avaliação, né? Onde eles vão entrevistar você, vão entrevistar seus pais, às vezes, geralmente sua mãe, vão perguntar sobre várias coisas da sua infância, de quando você era um bebê, coisas que você não lembra ou não vai saber responder tão bem. E, enfim, é uma avaliação bem completa, geralmente são várias sessões, e essa avaliação serve para várias coisas, tá? Não só para o autismo, mas você pode descobrir outras características sobre si mesmo também, assim, características psicológicas e tal. Então é bem importante que você faça esse tipo de exame. Sem esse exame você não tem laudo, tá? Só que é um exame caro, gente, que não é acessível. Você pode tentar fazer pelo SUS, mas é bem difícil de conseguir, você vai ficar numa fila, sabe? Mas enfim, né, eu passei alguns anos sendo sempre diagnosticada por um dos meus médicos, eu passei por vários médicos. Gente, eu passei por tudo quanto era médico, até médico de ouvido, pra ver se meu ouvido era ok e pra ver se tinha alguma coisa estranha rolando, porque eu escutava demais. Então assim, realmente eu passei por muitos profissionais e todos eles falavam, você é autista. Só que demorou um certo tempo para eu conseguir o meu laudo. Eu só fui realmente concluir o meu laudo, gente, quando eu tive que fazer a minha cirurgia, que foi uma cirurgia um pouco mais pesada, mais difícil, sabe? Que foi para poder remover a minha vesícula, que na época eu até documentei um pouco com vocês. Por quê? Porque sem o laudo eu não conseguia ter a minha identidade como autista e não teria direito a nada, tipo, nem acompanhante no hospital eu teria. E aí a minha mãe parou, pensou, acho que é a hora da gente investir nisso. Então a gente conseguiu, com muito esforço, fazer a avaliação. E logo de cara, já estava óbvio, né? Vários profissionais já tinham notado que eu era autista. Então, tendo meu laudo, eu tive que ir lá no Detran, passar por tudo aquilo, tirar um documento. E hoje em dia eu tenho realmente uma identidade, tudo certinho, tá? Comprovando que eu sou uma pessoa autista. Foi um processo lento, caro e difícil. E assim, se você é uma pessoa que não tem tanta condição financeira, muito provavelmente você vai ter que passar pelo que eu passei, que é esperar muito tempo para receber ajuda. Mas, né, também tem a opção pelo SUS. Talvez você dê sorte, talvez na sua cidade seja um pouco mais fácil, né? Aqui é um pouco difícil, mas a minha cirurgia, por exemplo, ela foi feita pelo SUS. Então algumas coisas funcionam, né? Outras nem tanto. A minha vida depois do diagnóstico, ela ficou muito, mas muito mais fácil, sério mesmo. Porque hoje em dia eu consigo notar as minhas dificuldades e consigo buscar ajuda para elas. Tem muita coisa que melhorou, gente. Por exemplo, o jeito que eu falo, isso daqui
é treinado, tá? Eu treinei muito pra poder falar e me comunicar como eu me comunico hoje em dia. Isso daqui, gente, ó, é atuação. Porque eu na vida real não falo tão bem assim, tá? Só pra vídeo mesmo, sinceramente. Inclusive, eu tenho até o famoso sotaque autista. É porque vocês nunca me viram falando inglês. Eu tenho sotaque de 1 zilhão de países diferentes. Porque o autista, ele tem o costume de replicar certas coisas, sabe? Sem que a gente note. Então, assim, parece que a minha voz às vezes muda muito, sabe? É engraçado. Eu tenho a voz de vídeo, a voz de falar com gente na rua, a voz de falar em casa. É complicado. E em inglês, gente, o meu inglês, ele tem muito sotaque diferente, é muito engraçado, sério. É difícil até dizer minha nacionalidade quando eu tô falando inglês com outra pessoa. E isso é meio engraçado, mas é uma característica também, é o famoso sotaque autista. Inclusive, eu lembro que uma vez uma terapeuta minha ficou meio confusa, ficou tipo, você é daqui mesmo? Porque você tem um sotaque diferente? E eu fiquei tipo, hã? Claro que eu sou daqui! Mas enfim, gente, é isso, é outra característica que eu tenho, tá? Mas essa daí eu tô lidando, eu tô bem com ela. Agora, outras coisas que eu tinha muita dificuldade eram também expressões faciais. Antigamente alguém falava, vamos tirar uma foto, e eu ria assim, ó. Com essa cara de doida, tá? Hoje em dia eu já penso, na hora de rir eu tenho que fechar um pouco meu olho, né? Dar um sorriso mais... né? Rir com os olhos, né? Então, ó, tudo treinado, tá, gente? Porque antigamente, ó, dá um riso, eu ria assim. Realmente era assustador. Quando eu vejo fotos minhas do passado, eu fico apavorada com isso. Mas agora eu já tô mais treinada, tá? Então tem várias coisas, né, que a gente treina. Eu tenho muita sensibilidade com barulho. Então eu tenho as minhas defesas hoje em dia. Tenho meus abafadores de som, tenho meu ruído branco. Óbvio que tem dias que isso daqui não resolve nada. Mas assim, me ajuda muito a me regular no dia a dia. É uma segurança, sabe? Só de saber que eu tenho, já me acalma. Outro problema que é muito recorrente na minha vida é a ansiedade, tá? A ansiedade é algo bem complicado, ela aparece, ela some, mas hoje em dia eu também já sei lidar bem melhor com a ansiedade, ela já não me pega mais daquele jeito. Porque hoje em dia eu também tenho as minhas defesas, eu tenho meu chazinho que me acalma, eu tenho meu remédio ali também pra me acalmar. Então assim, eu estou bem mais controlada. Eu sei que se eu ficar nervosa, eu não vou morrer. Porque antigamente eu achava, nossa, eu tô tendo uma crise, eu vou morrer, acabou minha vida. Hoje em dia eu já não tenho mais esse medo tão grande que eu tinha antigamente. Então tudo hoje em dia é regulado, é controlado e eu sei lidar bem melhor. Lembrando que eu passei por vários profissionais, então isso eu não aprendi sozinha, eu aprendi em partes sozinha, pesquisando e testando comigo mesma, mas também tive muita ajuda profissional, o que eu considero essencial, só que infelizmente é muito caro. Por exemplo, no momento eu não tenho condição financeira de frequentar, sabe, uma psicóloga. Gente, é muito caro, de verdade mesmo. É tipo R$100 por semana, e olhe lá. Então assim, é difícil, muito difícil. Olha, essa questão da saúde mental em geral aqui no Brasil, ela é muito difícil, gente. É muito inacessível de verdade mesmo. Então, assim, a gente realmente tem que, sabe, se esforçar e tentar se conhecer muito para que a gente sempre esteja se regulando e cuidando de nós mesmos. Porque se a gente não cuidar, é difícil, gente. Em geral, tudo é muito difícil, mas a gente pode tentar regular aos poucos. O autismo, ele tem as suas comorbidades, mas sendo sincera com vocês, eu nunca aceitaria ser curada disso, até porque não é uma doença para ser curada. Eu vou ser honesta, eu gosto de vários aspectos de mim mesma. Eu sei que o jeito que eu interajo com o mundo é muito diferente e que muitas pessoas não vão entender, mas eu gosto de ter os meus interesses especiais, eu gosto da facilidade que às vezes eu tenho. E sinceramente, se eu não fosse tão preguiçosa, eu seria imbatível, porque eu tenho muita facilidade para algumas coisas. Só não tenho facilidade para lidar com a minha preguiça mesmo. Mas enfim, gente, o autismo, ele é difícil, mas ele também tem um lado interessante, um lado assim muito de explorar e
conhecer muito sobre si mesmo, tá? O mais importante de verdade é que a gente tenha qualidade de vida, o que infelizmente não é tão acessível. Eu sei que não é, porque eu já passei por muitos momentos difíceis. E como eu disse pra vocês, eu mesma não tenho acesso a muita coisa que eu deveria ter acesso e que ajudaria na minha vida. Mas eu acho que, em geral, o que eu quero dizer pra você, caso você queira saber mais sobre autismo ou, sei lá, você desconfia que você é que você realmente junte um dinheirinho antes, sabe? E procure um neuro, principalmente um neuro que seja especializado já nisso, porque ele vai te ajudar a tirar dúvidas. Mas também não fique preso a um profissional só não, tá? Busque vários, porque às vezes, sabe, aquele profissional não vai conseguir te atender da mesma forma. Então, busque diferentes tipos de profissionais, tá? É isso, gente. É isso, é bem complicado, né? Eu sei que nem sempre dá pra fazer esse tipo de coisa, mas tenta ir aos pouquinhos e com planejamento. E bem, eu acho que é isso, não tem mais nada pra dizer, ou talvez eu tenha esquecido, porque esse vídeo não teve roteiro, eu só tinha criado um roteiro dentro da minha cabeça, e sei lá, né, sempre falta alguma coisa. Mas enfim, deixe seu comentário, porque eu posso acrescentar alguma coisa que eu não tenha falado, ou tire alguma dúvida, tá? E é isso, gente. Vou encerrar porque tá muito calor aqui e eu tô quase morrendo de calor. Enfim, muito obrigada por assistir esse vídeo e até mais.